Estamos saudando os amados irmãos, professores e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 19 de agosto de 2023. Nós estamos no terceiro trimestre estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de amanhã, do dia 20, é a lição número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? A nossa meditação deste sábado está em Mateus 19, do 4 ao 6. E o título dado para essa leitura foi A anatomia dos sexos serve ao propósito divino da sexualidade e da reprodução. Está escrito assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Meus amados irmãos, estamos finalizando, pela graça de Deus, mais uma semana de leitura diária. E nós já vimos que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Ao criar o ser humano, Deus criou de forma binária o ser humano, macho e fêmea. E esses são os únicos e verdadeiros, portanto, sexos constituídos por Deus, dados por Deus, e assim o ser humano não tem qualquer ingerência sobre a sua sexualidade. Simplesmente Deus, que é o soberano, que é onisciente, que é o grande todo-poderoso, ele determina o sexo de cada pessoa, de cada indivíduo. E ao determinar o sexo de cada pessoa, o Senhor também determina, estabelece os propósitos da sexualidade humana. Nós já vimos, pelo que o Dr. Karamuru nos ensina, né, a respeito da palavra sexo, que quer dizer parte, e portanto, macho complementa a fêmea, a mulher complementa o homem e vice-versa. Sendo assim, essa complementação sexual tem alguns propósitos e a nossa leitura de hoje se propõe a falar de dois deles. A sexualidade, que nós podemos entender como a satisfação prazerosa, e a reprodução, né? Começando, então, é importante entender que nós, servos de Deus, nós entendemos claramente que a palavra de Deus nos ensina que o sexo é diferenciado porque a anatomia física do homem e da mulher foram constituídas para que haja, na relação íntima do casal, haja a satisfação mútua, a satisfação prazerosa, né? Nós entendemos pela palavra de Deus que homem e mulher, ao se juntarem, né, esse homem, essa mulher casados, né, diante de Deus, diante da lei, esse casal se une para que haja uma plena satisfação física e que essa satisfação física, né, dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus, essa satisfação serve para que haja o deleite. A satisfação, na verdade, já é o deleite. Essa junção entre homem e mulher é para a satisfação. O homem deve satisfazer a sua esposa
e a sua esposa satisfazer o seu marido, né? Citando aqui uma passagem bíblica que a nossa declaração de fé já cita também, em Provérbios capítulo 5, nós temos ali uma passagem que mostra essa questão da satisfação do casal, né? Provérbios capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Veja então, meus amados irmãos, que o casal se alegrar, o casal se unir, é um manancial, é uma fonte de prazer. Então, a mulher é uma fonte de prazer para o seu marido e o marido é uma fonte de prazer para a sua mulher. Essa mesma passagem então mostra exatamente que a, um dos propósitos divinos é a satisfação íntima, ali no momento da intimidade conjugal, que haja esse prazer entre o homem e a mulher. O outro objetivo aí destacado na nossa leitura se refere à reprodução. E de imediato nós lembramos o mandamento que Deus deu ao formar o ser humano, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, na criação do ser humano, no 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Meus amados irmãos, a reprodução ou a multiplicação é também um dos propósitos da criação sexual, da criação binária, né? É um dos propósitos. E esse propósito só pode ser cumprido quando há uma união entre seres binários, isto é, entre um homem e uma mulher. Portanto, quando nós paramos para observar o que é proposto por esse movimento anticristão que defende que o homem pode se relacionar com o homem e a mulher pode se relacionar com a mulher, nós vemos que esse movimento está em total afronta, em total desacordo com a verdade da palavra de Deus, porque esse movimento defende algo que impossibilita a reprodução. E um homem e uma mulher unidos no Senhor por meio do casamento, né, eles têm que ter esse propósito de se multiplicar, né? Não se pode admitir que um casal cristão, um casal, se una para ser simplesmente pai de pet ou mãe de pet, como se diz hoje. Hoje você vai ver a rede social de algumas pessoas e as pessoas estão ali satisfeitas em ser mãe de pet, pai de pet, quando na verdade isso também é um desvirtuamento, né, da palavra de Deus. Nada impede que o casal tenha pets, né, animais de estimação, nada impede, é óbvio, certo? Mas o propósito da sexualidade e do casamento, portanto, um dos propósitos é que haja multiplicação, reprodução. Não só a satisfação física, mas também a reprodução. Esse é um propósito
em um mandamento divino, aí conforme nós lemos na palavra de Deus. Sendo assim, querer o contrário disso é viver fora da realidade, é viver numa transrealidade. Portanto, ensinemos nossos alunos, ensinemos a palavra de Deus para eles, porque fazendo isso, certamente eles vão ter na sua mente incutida a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Amém.